Olá, meus amigos da TV AMAI. Hoje um programa muito especial. Recebemos aqui nos estúdios da TV AMAI a visita do deputado estadual Reinhold Stefanes. Reinhold vai fazer para nós uma digressão sobre a atual situação política brasileira. Vai mostrar a legitimidade do impeachment da presidente Dilma Vana Rousseff. Tudo isso e muito mais agora neste programa especial TV AMAI. O Sicoob é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes. Nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos, né, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, né, com uma visão bastante ampla para defender os nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagna, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Meus amigos da TV AMAI, temos uma presença muito importante aqui na sede da AMAI, aqui nos nossos estúdios, o deputado estadual Reinhold Stefanes. O deputado Stefanes é nosso amigo aqui da AMAI há muito tempo, desde que assumiu a primeira função pública onde tivemos contato, que foi diretor de administração, na opinião da diretoria da AMAI, o melhor diretor de administração do estado do Paraná. Bem-vindo, Stefanes. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com o Coronel César. A AMAI realmente é uma entidade que faz um trabalho muito bonito de defesa da classe policial e da população em consequência. Eu quero deixar um meu abraço a todos vocês e realmente dizer que a minha história com os policiais, de modo geral, é antiga. Eu, com 29 anos de idade, acabei sendo convidado para ser secretário de administração do Paraná pelo Jaime Lerner e, na época, quando assumi, havia alguns problemas na classe. Nós acabamos modificando, desde a questão do redutor salarial que existia, então, tenente para cima estava com seu salário preso, e eu achava um absurdo o achatamento salarial que havia na época em função disso, e também achava que o Estado ia perder isso na justiça. Nós retiramos
Isso foi um alívio. E também, na época, os mais antigos vão se lembrar, nós fizemos um reajuste em 14 vezes. No início foi uma situação que, em 14 vezes vai demorar muito. No final dos 14 meses, foi mais do que dobrou o salário dos soldados, de todos os membros da corporação. Eu acabei virando paraninfo de muita turma, viu? É verdade. Na época, atingiu o segundo maior salário nacional em todos os postos e graduações e foi destaque na revista Veja, Estado de São Paulo, em todos os lugares, por essa valorização do servidor público, do policial militar. Porque eu sempre entendi que o policial tem que estar sempre bem remunerado, sempre uma boa estrutura, e prestar um bom serviço à população. E defendo isso, né? E também algumas coisas peculiares. Eu me lembro de eu ter mexido na estrutura da banda da polícia para poder criar o cargo de major, depois de coronel, abrir vagas, coisas pontuais em várias situações, né? Mas de qualquer maneira, meu passado, felizmente, com a corporação é muito bom, viu? Na verdade, a corporação lembra a corporação lembra com saudades aí da época que o senhor foi diretor de administração do Estado do Paraná e que realmente plantou as bases sólidas para os avanços que hoje alguns policiais ainda conseguem usufruir e outras questões a gente está negociando com o governo, buscando ajustar. A nossa remuneração passou a ser subsídio, precisamos acertar algumas coisas aí de uma paridade de inativos e inativos. Nós temos um relacionamento bom com o governo, estamos em negociação com o governo, entendemos as dificuldades momentâneas. Mas nesse seu retorno à Assembleia Legislativa, ele foi bastante tumultuado. Primeiro, pela situação peculiar do partido, do PMDB, que era o seu partido, acabou saindo. E como é que foi como ficou? E agora o PMDB também está passando por mais mudanças? Nós voltamos à Assembleia no momento do impeachment e também eu aproveitei a janela em março para sair do PMDB, porque na realidade no Paraná eu não me dou com o grupo do Roberto Requião. Eles tentam impor suas ideias, não dão espaço, não deixam ninguém crescer. E eu não gosto de comunismo, da ideia de estatização, umas coisas bolivarianas, transformar o Brasil numa Venezuela, como o Requião defende. Então eu felizmente pude na janela mudar de partido. E nesse momento o impeachment, eu acabei pegando muitas broncas, porque eu acho que o impeachment é muito importante para o país. E eu vejo o pessoal do PT dizer que isso é um golpe. Isso não é um golpe. O golpe foi o que o PT fez com o Brasil. Mentir, roubar, manipular, fazer tudo o que é possível de errado. E César, se puder chamá-lo de César, né? Eu vejo que essa história do impeachment é muito pouca coisa, pedaladas fiscais, perto do que o PT fez. Tanto que é um impeachment, outra proposta da OAB, muito mais robusta, com as delações do ex-senador, líder do PT, o Delcídio Amaral, a Passadina, a muitos outros crimes de responsabilidade que a presidente fez. Eu dou como exemplo, Passadina, Petrobras não devia ter comprado, valia 180 milhões, foi comprada por 2 bilhões de dólares. Quem que assinou a compra? A presidente do conselho da Petrobras, a Dilma, e ela sabia que ali havia dinheiro, superfaturamento, que o dinheiro ia voltar, tanto para se locupletar, para o pessoal ficar rico, quanto para dinheiro oficialmente para a campanha. Então a Dilma sabia, foi conivente e ela que assinou o processo, isso é um crime de responsabilidade. Em Angola, nas delações do Delcídio Amaral, ele também reporta que ali o Brasil perdoou a dívida de Angola com o país e deu o patrimônio da Petrobras para o governo de Angola. E voltaram dezenas de milhões, parece que foram 30 milhões para o bolso da Dilma e dos seus comparsas do PT e também dinheiro para a campanha. E isso ocorreu em tudo. No Petrolão, são bilhões e bilhões desviados. E olha, nós nem chegamos no DENIT, que o pessoal da Andrade Gutierrez fez delações e denunciou os esquemas de roubalheira, envolvendo ministros, deputados do PT, senadores, governadores. O BNDES. O BNDES, vou dar o exemplo do Bunlai. O Bunlai, amigo do Lula, recebeu no total
4 bilhões de reais sem correção, estou falando de vários anos sem correção, hoje talvez equivalesse a 10 bilhões, não é 1 milhão de reais, nem 2 milhões, nem 100 milhões, são 4 bilhões, a fundo perdido, porque o BNDES deu dinheiro e se transformou em sócio minoritário da empresa, uma empresa que estava quebrada. O quanto voltou disso para Dilma, para o Lula e para pagar eleições dos seus comparsas, é um absurdo. E o pior, o PT se dizia que era o paladino da justiça. Olha, o que eles fizeram, eles tinham que ser caçados, assim, de uma forma absurda. E a Dilma ainda tem um problema. O passado dela a condena. Ela nunca defendeu a democracia. Quando ela lutou em 64, eu não tinha nascido na época, contra o governo militar, ela não defendia a democracia, ela defendia a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Ela da vanguarda, VAR Palmares, o que ela fazia? Assaltava banco, ela sequestrava pequeno empresário para pedir dinheiro para sua família, para pegar esse dinheiro e comprar em armas para os guerrilheiros. E uma tortura maior do que o sequestro não existe. Uma pessoa que é sequestrada fica ameaçada de morte, trancafiada, algemada, amordaçada, com venda nos olhos durante dias. Isso é tortura, muito maior do que ela recebeu. Na verdade, esse pessoal do PT, eles têm um passado terrível. Eles foram anistiados, mas não deveriam. Bom, ela jogou uma bomba num guri de 18 anos, num quartel, aquele Mário Kozek Filho, tinha 18 anos, servia no quartel, ela passou de carro, jogou uma bomba no guri e matou um guri de 18 anos. Então, eles distorcem tudo, manipulam, escondem a verdade. O PT, eu escutei, eu nunca faria o que eles fizeram, né? Voto sim pela minha mãe, pelo meu pai. Se eu falasse pelos meus filhos, ia ser o maior amigo do mundo, meus filhos iam ficar loucos da vida, né? Mas o sim foi um sim retundante. 367 deputados defenderam que há um crime, não só das pedaladas, porque é muito maior do que as pedaladas fiscais. As pedaladas é um crime porque você, na época da campanha, ela tinha que pagar os benefícios sociais do Brasil. O governo não dava o dinheiro para os bancos pagavam, e isso foram 1 bilhão de reais, que ela não pagou, ela tomou um empréstimo sem poder, que na verdade foi isso que ela fez, e usou 1 bilhão para fazer outras coisas, financiar a sua campanha eleitoral. Então, isso é um crime de responsabilidade, mas é muito mais do que isso. As pedaladas fiscais é um símbolo, mas tanto que se não houvesse a aprovação desse impeachment, com essa denúncia, há outro na sequência muito mais grave, com muito mais, contando até o que eles fizeram. E, César, se não houvesse o impeachment, o país continuaria parado. Eu espero que, se houver o impeachment, o Senado aprove, eu tenho quase certeza que vai aprovar, vai entrar um novo governo, que eu tenho certeza que não vai ser mais 40 ministérios, vão baixar para 20 ministérios, vão só colocar pessoas experientes, capazes, para reconstruir o Brasil. Um governo de transição. Não tem programado novas eleições, mas é muito importante que isso ocorra. O PT não merece o Brasil. Realmente, o Partido dos Trabalhadores, no seu governo, ele vem fazendo coisas inimagináveis. E uma das questões que aconteceu aqui no estado do Paraná, uma equipe nossa de policiais ambientais que cuidam, recebeu uma denúncia de um incêndio, que poderia ser uma queimada que saiu do controle e se transformou em incêndio, como poderia ser um incêndio criminoso, tentativa de destruir as mudas de pinos da empresa Aralpel. A equipe da ambiental, junto com uma brigada de incêndio, foi até o local e foram bloqueados, sofreram uma emboscada, poderiam ter morrido, se defenderam e nessa situação alguns desses chamados sem terras acabaram feridos, 2 acabaram mortos. Mas o Partido dos Trabalhadores, o MST, a CUT, está tentando inverter a situação, está fazendo denúncias no Brasil inteiro de que a polícia militar foi num acampamento e simplesmente executou. E isso repercutiu inclusive na Assembleia, onde eu tratei desse assunto. Exatamente. Então, essa questão local aqui do estado do Paraná, nessa inversão total de valores. Isso é um exemplo, César. O MST, para mim, são bandidos que, infelizmente, pegam, às vezes, pessoas humildes e manipulam, porque tem gente que é ignorante no sentido de não conhecer o que está acontecendo de verdade, não saber que aquelas terras não pertencem
ao governo ou pertencem a uma empresa, que são utilizadas. E assim, os seus líderes, esse pessoal ligado ao PT, o que eles fazem em Quedas do Iguaçu é um crime. Bom, você pode virar em qualquer estrada lá no interior de Quedas do Iguaçu. Há barreiras, não é de polícia, não é de proprietários de áreas, são de membros do MST, querendo saber onde é que você vai para ver se autoriza ou não autoriza. O que não pode. Você pode ir lá eu faço aqui uma acusação, você pode ir no MST em Quedas do Iguaçu, a maioria dos carros são roubados, inclusive nas fotos tiradas lá, não tem placa, caminhões que estão lá dentro são caminhões roubados, não tem placa. Você pode fazer vistoria lá, que você vai encontrar um monte de armas sem serem legalizadas, armas roubadas, armas ilegais, armas que é proibido terem no Brasil, eles têm. Então você tem lá um grupamento criminoso de pessoas e que a polícia, infelizmente, não tem autorização para ir lá e revistar e tirar esse pessoal. É um crime que ocorre em Quedas do Iguaçu, com seus moradores que lá vivem, com a questão da lei e da ordem do país, e agora querendo manipular um assunto onde eles fizeram uma emboscada aos policiais, e o pessoal do PT, os deputados, infelizmente, Lemos, Tadeu Veneres e Pérez, quiseram defender essa barbaridade. Nós fomos para cima deles, dizendo que eles são bandidos, que eles defendem coisas erradas, e eles não baixam a cabeça, eles continuam querendo mentir, manipular, mas nós estamos os enfrentando, mostrando que aqui não vai ter espaço para eles. Parabéns, realmente essa atuação contra o PT, ela não estava ocorrendo, havia sim uma espécie de um convívio, mas não haviam essas denúncias. E uma das coisas mais graves que tem nos afetado, a todos nós militares estaduais, foi a definição do 3º e do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, que aprovou uma moção de extinção das polícias militares. Foi assim emblemático em alguns atos na defesa do mandato da presidente Dilma, que a gente acha legítimo, eles podem tentar defender, eles que conquistaram aqueles votos, eles tentaram, só que o grito de guerra não acabou, tem que acabar, queremos o fim da polícia militar. Então, as polícias militares do Brasil se sentiram muito ultrajadas. Está na Câmara Federal um projeto de lei complementar, o PLP 257. Esse projeto está na mão do Esperidião Amin, infelizmente agora está seguro, mas ele foi mandado com urgência constitucional pela presidenta, acabando com praticamente todos os direitos previdenciários do militar, aumentando a alíquota para 14%, fazendo com que o Estado tenha que depositar o dobro, 28% na Previdência, o que seria impossível. O sistema previdenciário ele é paritário. Nós contribuímos com 11 e o governo com 11. Aí nós teríamos que passar a 14 e o governo do Estado a 28, uma interferência do governo federal nas contas do Estado. Enquanto que o objetivo do PLP foi negociado pelos governadores para ser uma renegociação da dívida. Ou seja, eles colocaram um título bonito, vamos renegociar. E botaram um monte de coisa que... Era um jabuti muito feio ali em cima da árvore. Então, são coisas, né? O Partido dos Trabalhadores ele é contra os policiais militares e agradecemos essa defesa que o deputado vem fazendo. E as nossas portas aqui estão sempre abertas. Como é que está, fora essas dificuldades, como é que está reassumir a cadeira aí de deputado? Olha, César, as coisas estão bem, viu? Na realidade, esse tumulto que há hoje no país nos fez irmos para o embate. Mas há muita coisa para fazer. Eu diria que o governador Beto Richa tomou medidas impopulares ao adotar aquele chamado reajuste fiscal há 1 ano e meio atrás. Foi uma medida amarga, porque ninguém quer mais contas para pagar. Mas se não tivesse sido isso, nós hoje não estaríamos pagando folha de pagamento dos funcionários, não estaríamos pagando os fornecedores e não teria investimento nenhum no estado do Paraná. Hoje o Paraná tem a melhor situação fiscal do país, comparado com qualquer outro estado. Pode pegar São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o que for. É claro que não sobra dinheiro, mas de qualquer maneira a gente acabou pegando até essa fase de impopularidade do governador
muito em função de atitudes que aconteceram e também daquela situação da praça. Agora, ali também houve uma manipulação grosseira e rasteira, né? Não eram só professores que estavam na praça. Não, a maioria não era professor. Então, ali houve realmente pessoas, manifestantes radicais, que foram contra os policiais, que agrediram. No resultado do inquérito, e nós aqui da AMAI acompanhamos o inquérito e o processo, então temos diversos policiais com laudo de lesões corporais apresentadas, que foram feridos, né? Só que a versão acabou sendo sempre uma versão única. O coitadismo do PT, é claro que ninguém gostaria de ter bombas de efeito moral lançadas contra professores, aquela classe que... né? Porém, os próprios professores foram mal informados do que estava sendo votado. Assim, a PP manipulou, porque a reforma... Fui eu o secretário que criou a Paraná Previdência. Não era... e na época a PP brigava comigo porque eu criava a Paraná Previdência, que é uma coisa muito importante, é a solução da aposentadoria e que garante hoje o futuro dos nossos aposentados. Fui eu que criei, não foi ninguém. E até a criação disso foi em Brasília. Eu estava conversando com o meu pai, quando o Sequim, que era o secretário executivo do Ministério, quando surgiu a ideia de fazer o Fundo Previdenciário no Estado do Paraná. Foi importantíssimo o Renato Forador e o César Gasparim. Foram meus braços direitos nesse processo. Nós acabamos criando um fundo que é exemplo para o Brasil. Foi o primeiro estado a compensar quem era CLT e virou estatutário, recebeu centenas de milhões de volta do governo federal, que contribuíram para o INSS e se aposentam como estatutários, para o governo do Paraná. Nós colocamos os royalties do Itaipu, 20 anos desse valor no fundo, vários imóveis que nós usamos como lastro para criar o fundo, além da própria contribuição depois do governo e dos funcionários. E com isso hoje é um fundo que tem bilhões e bilhões e que é o exemplo do Brasil. E a PP era contra. E depois, quando a gente vai fazer uma alteração, que pode não ter sido ideal, eles dizem que vai ser prejudicado, vai acabar com a aposentadoria. Foi uma mentira que induziu muita gente ao erro, acabou gerando um clima de confronto que não era necessário. Eu não estava na Assembleia para fazer essa defesa, porque quando eu criei a PP achou que era o fim do mundo, e depois agora a PP veio para o outro lado. É a solução do mundo. É a solução. Na realidade, foi uma manipulação. Infelizmente, houve um conflito que foi indevido, que na realidade foi provocado pela APP Sindicato, que manipulou pessoas. Junto com o Sindastem e com a CUT. O Sindastem, na época, ele estava em guerra contra o próprio secretário, que era o Francisquini, porque também no sistema penitenciário ele fez diversas modificações devido às rebeliões que houve anteriormente, e havia também então uma questão pessoal de um sindicato com um secretário, além da APP manipulando, e a CUT, que não deveria ter nada a ver. A CUT, que é o chefe de todos eles, né? Recebe milhões do governo federal. Eu vejo, todos assalariados são obrigados a um dia do seu salário anual dar para o sindicato. Infelizmente a lei obriga, não é uma coisa que você decide fazer, é obrigado. E boa parte desse dinheiro vai para a CUT. E o que a CUT faz? Financia o PT, a eleição dos deputados do PT, financia os movimentos do governo. Agora mesmo a APP estava lá em Brasília contra o impeachment. Tenho certeza que essa não era a vontade dos professores do Paraná, que eles pegassem o dinheiro dos professores e pagassem viagem para dezenas de pessoas aqui do Paraná para serem contra o impeachment, pagando hotel, alimentação, passagem aérea, gastando um bom dinheiro dos professores. Acho que pior do que isso foi eles irem para Quedas do Iguaçu com os veículos da APP, a direção... Sim, tenho certeza que os professores não eram a favor disso. Exatamente. A APP hoje não representa os professores, representa o PT. Eu sempre digo que há uma distorção no que acontece hoje no Paraná com os sindicatos professores. Eles defendem o PT e não os professores. Eles querem o confronto, eles querem defender essa ida para Brasília para estarem junto com a Dilma. Elas querem aqui no Paraná defender a invasão de terras, o MST, que não é o pensamento dos professores. Eu acho que os professores têm que se unir e dar um basta ao sindicato. Ou saírem do sindicato, ou trocarem a direção do sindicato. Porque hoje eles manipulam e, infelizmente, jogam contra os professores.
E foi isso que acabou trazendo, no 29 de abril, uma dimensão lamentável, que ninguém gostaria que acontecesse, e que bastante equivocada, né? Hoje, os próprios professores colhem o fruto, porque receberam reposição integral. Muitos estados estão sem nenhuma reposição. O Paraná hoje tem o melhor salário do Brasil. Tem hora de atividade ótima, tem muitas coisas que foram implantadas no governo do Beto. E politicamente isso não repercute porque o sindicato joga contra. Mas na realidade o governador fez realmente muita coisa boa nas escolas. Sim. E olha, numa situação financeira absurda de difícil, ele conseguiu fazer. Eu acho que há hoje, infelizmente, um sentimento contrário que é indevido. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Coronel César. Parabéns aí pelo seu retorno triunfal à nossa Assembleia Legislativa. Conte sempre aqui com a AMAI. O Coronel Furquim, ele manda um abraço carinhoso. Mande um abraço para o Furquim, eu gosto muito dele. O Coronel Furquim, ele passou por um procedimento cirúrgico, então esta semana ele está descansando, mas a partir da semana que vem estaremos juntos e vamos lá fazer uma visita ao nosso secretário de administração, Reinhold Stefanes, seu pai, que retorna ao posto, uma pessoa que serviu a todos os governos, ou seja, ele serviu ao Brasil de uma maneira exemplar, como ministro da Previdência, em diversos... O pai acabou sendo ministro de 4 presidentes da República, do Geisel, do Collor, do Lula, do Fernando Henrique Cardoso. É uma história bonita. Bonita e uma referência no estado do Paraná e no cenário nacional. E o senhor tem a sua luz própria e a nossa amizade e o carinho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e um forte abraço. Meus amigos, este foi um programa muito especial com a presença aqui do deputado estadual Reinhold Stefanes, que nos atualizou sobre esse processo do impeachment, sobre esse momento singular do Brasil, já que quando em 92 o Collor sofreu um processo semelhante, ele, em prol do Brasil e de uma grandeza de um político que sabe que depois poderá ter carreira, ele renunciou em nome da reconciliação nacional, podendo, 8 anos depois, ser conduzido ao cenário, embora esteja aí envolvido em Lava Jato, em outras coisas, mas fazem parte da história de quem sabe fazer política. Infelizmente, a atual presidenta, em momento algum, pensa no Brasil, pensa na reconciliação, e nós ficamos vivendo esse interregno onde tem um zumbi ocupando a cadeira e o Brasil inteiro esperando para poder retornar à normalidade. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. AMAI, a entidade que luta por você.